Valeu, galerinha! Não estranhem, é isso mesmo. Vou dar mais uma palhinha de Física C. Vou corrigir uma tarefa de muito tempo atrás que eu já havia prometido corrigir, ainda não tinha corrigido. E aquela história, né? É bom para quem se atrasou um pouquinho, dá mais chance de fazer antes de assistir a correção, né? Praticamente não ajuda a corrigir exercício para quem não fez eles, a gente já falou sobre isso. E no final dessa aula eu vou dar uma palhinha, nos últimos minutos vou dar uma palhinha de Física B para a gente não esquecer a história da reflexão total, que a gente viu na última aula de Física B, né? Não quero deixar 2 semanas sem tocar no assunto, senão tudo desaparece. Galerinha, fala, meu querido. Posso começar fazendo o teu, cara, sem problema nenhum. O negócio é o seguinte, galera. No nosso formulário houve uma pequena modificação após a última aula. Fórmula da força elétrica, não mudou nada. Campo elétrico, inalterada. Outra fórmula para campo elétrico, idêntica que a gente sempre usou. Potencial elétrico, inalterada a fórmula, perfeitamente igual a sempre foi. Agora essa aqui mudou. Antes eu falava que V era a energia potencial elétrica sobre carga. Agora eu estou dizendo que VAB é o trabalho de A para B sobre carga. Mas trabalho e energia não são sinônimos? Então não mudou nada. Outra, eu posso colocar se eu quiser energia de A para B. Tá? Às vezes o cara pergunta a energia, às vezes ele pergunta o trabalho e é sinônimo. A única mudança é que antes não tinha o AB, né? Certo? Agora nós sabemos que tem início e tem fim. E cuidado, o que é VAB? É VA menos VB, só que ele não vai te fornecer isso no formulário, é uma ideia, tem que saber o que significa VA, VAB. E perigoso, hein? VBA é diferente, é VB menos VA. Beleza, galera? Essas coisas não aparecem no formulário. Então a única alteraçãozinha que houve no nosso formulário é que ali apareceu AB e AB. Antes não tinha aquele detalhe, certo? É possível cair com três expressões diferentes? Ele pode dar A, B e C, só que ele só vai calcular, né? Calcule o trabalho de A para B. Calcule o trabalho de A para C. Vai fazer do começo até o fim, vai esquecer o ponto B, certo? Boa colocação. Bom, eu mostrei no finalzinho da última aula essa definição de campo elétrico uniforme, né? Que é a densidade superficial dividido pela permissividade elétrica. Ô, professor, por que não falou isso antes, se isso estava bem no começo? Porque isso é praticamente inútil. Estou há anos fazendo exercício de todos os tipos, eu fiz 1 ou 2 na minha carreira que envolve essa ideia. Então eu achei muito mais importante te mostrar aquilo que vai ter exercício toda hora, do que te mostrar uma coisa que talvez tu nunca vá. Eu nunca vi isso na minha vida no meu ensino médio, nunca me falaram sobre isso. Né? Mas para desencargo de consciência, campo elétrico uniforme, tu pega a densidade superficial das placas e divide pela permissividade elétrica do material, né? Geralmente no nosso caso é o vácuo. Então é uma coisa muito rápida de tu precisar, não me preocupa isso. Agora, uma fórmula que tem nesse volume 2 e que é importante tu saber, e saber quando tu pode usar, é a fórmula que tu estava querendo desenvolver esses dias, lembra? Relacionando o campo elétrico com... Eu quero igualar campo elétrico com potencial elétrico. O que será que eu tenho que fazer para poder igualar esses dois? Levar ao quadrado. Ó, se eu botasse o vezes D aqui do lado, não fica bem parecido? Tu concorda que isso aqui é o V? Tá dividindo, passa. Então E vezes D fica igual ao VU. Se tu pegar a fórmula do E e multiplicar ela por D, não vai eliminar um D de cima com um D de baixo? E vai ficar igualzinho a outra, não é isso? Portanto, se eu quiser relacionar campo elétrico com, basta multiplicar o campo elétrico pela distância. Só tem um detalhe, pessoal, essa fórmula só funciona só para campo de que tipo? Uniforme. Eu lembro que meu professor me ensinou essa fórmula, essa aqui eu aprendi no terceirão. Só que ele não me disse que era só para campo uniforme. Passei uma tarde inteira em casa, errando um monte de exercício, ficando puto. Errava, puta merda, errava, que merda. Fui para assistência, descobri na assistência que essa fórmula só serve para campo elétrico uniforme, não é qualquer situação. Não pode se pegar qualquer situação e aplicar isso.
E para tu entender melhor, fiz uma pontilhada, chamei de A, fiz uma pontilhada, chamei de B. Vamos supor que eu quero pegar uma carga e deslocar uma carguinha do ponto A para o ponto B. Se eu vou fazer esse deslocamento, o campo elétrico é de que tipo? Uniforme, não vai mudar o valor dele, mas já que eu desloquei de A para B, eu preciso saber a distância do A até o B. Vou chamar de DAB, tudo bem? E adivinha qual vai ser a voltagem? VAB também. Então essa formuleta aparece na apostila, ela aparece assim, ó. VAB igual a campo elétrico vezes DAB. Ou seja, o potencial de A para B multiplicado pela distância é igual... O campo elétrico de A para B multiplicado pela distância é igual ao que mesmo? Isso aqui ainda tem um nome um pouquinho mais específico, não é potencial. Diferença de potencial. Isso aqui é VA menos VB, não é isso? Então é uma diferença de potencial. Na outra turma, antes de corrigir a tarefa, eu fiz um exemplo de aplicação dessa situação. Antes de corrigir a tarefa, então, imaginem o seguinte: te dou um campo elétrico do tipo uniforme, entre duas placas carregadas, falo qual é o valor do campo elétrico. O valor do campo elétrico é 4 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb. Digo que entre as pontilhadas A e B existe uma distância de 3 metros e pergunto qual é a voltagem de A para B, qual é a diferença de potencial de A para B. É ridículo. Diferença de potencial de A para B é tu pegar o valor do campo e multiplicar pela distância. Voltagem de A para B, valor do campo, 4 vezes 10 na 5. Distância da linha pontilhada A para B, 3. Multiplicou e acabou. 3 vezes 4, 12. 5 zeros, 120. Aliás, 1.200.000 volts. Fechou. Mas cuidado, essa fórmula tu só pode aplicar em situações onde tu sabe que o campo elétrico é uniforme. Tranquilo. Não, na verdade, a gente pode acrescentar a setinha para lembrar que o campo é vetorial. A gente coloca a setinha ali para lembrar que a grandeza é vetorial. Embora, nesse caso, eu não estava preocupado com o caráter vetorial, né? Aí eu acabei não colocando ali, mas para ficar bem bonitinho, o certo é colocar a setinha. Lembrando que o campo elétrico é vetorial. Muitíssimo obrigado. Show de bola. Teoricamente, a parte de teoria da apostila 2 é isso. Só que a gente tem que fazer muito mais exercício ainda. E no finalzinho da aula eu vou te sugerir 3 páginas de exercício, o mínimo, né? Para tu poder fixar esses conteúdos. E agora sim, como prometido há tempos atrás, a correção da página 63. Só que o amigo, eu estou devendo um exercício para o amigo, vou começar pelo dele.